carinha que está aí, tá? É um ator que, desculpe a falha da Dini, que eu esqueci o nome dele, tá? Mas ele É o famoso quem? Ele atuou numa série chamada Lucifer, que está na Netflix, eu acho que ainda está, né? Acho que sim. É bem interessante. Eu vou confessar para vocês que lá atrás eu cheguei a ver com meu filho. Eu hoje não consigo ver mais nada disso, confesso. Né? Até como instrumento de pesquisa, seria até bom dar uma olhada, mas assim, não dá, a cabecinha já não rola, já não irrita, sai, né? E aí ele entra com uma narrativa muito louca, que é a seguinte: vamos lá. Aí você fala assim, meu pai, o que tu tá falando, David Wilcock, tá? Aí ele começa a contar a história de que esses Dracos, eles percorreram toda a nossa galáxia para encontrar vários planetinhas onde eles pudessem semear esse tipo de domínio, de dominação deles, né, com relação a sugar a nossa energia, tá? E também fazer a experimentação com relação ao DNA, tá bom? E aí a gente entra nessa série, que é uma série que se fala sobre o Lulu, Tom Ellis, obrigada, Francisco, e de um certo império, palácio, que se localiza na Antártica, tá? Uhum. E que isso daí é segundo documentos, tá? E que se alguém for lá, né? E alguns militares parece que resolveram dar uma visitada para comprovar a coisa, por isso que tem os relatos, né? Vai achar uma criaturazinha que se diz líder e que fica numa forma humana lá nesse palácio, que é o tal do Big Boss, na Antártica. Eu falei, oi? Dessa eu vou confessar, amiga, tu sabia disso? Eu não sabia. Que tinha uma criatura que se auto-intitula Big Boss e que fica na forma humana num palácio na Antártica. Já tinha ouvido falar. E, inclusive, isso está num livro que eu tô com ele para te passar depois. Então tá, porque eu juro que eu falei assim, oi? Né? Mas tá, tudo bem. E aí, e que está diretamente ligado aquele pessoalzinho que está no slide passado, que são os Dracos, tá? Ele tá ali, ó. Ele é o Big Boss dos Dracos. É esse que está no palácio, em forma humanoide na Antártica. Falei, tá, tudo bem. Pode passar o slide, mas vamos lá. Tem que ser rapidinho, gente, porque senão não dá para falar metade. Só falta 70 slides, não é quase nada. Pois é, vamos Só lá. 60 mais. Tá, vamos lá. Dini, qual é o objetivo disso? Né? Onde é que a gente chega? Tá? Antes de entrar nessa questão, que uma questão que vocês, aí, a maioria, já se deparou, já está careca de saber sobre a questão da redução do povinho, né? Da population, né? A gente entra volta para essa história que esse Big Boss que está lá na Antártica e os Dracos, com essa questão da experienciação e dessa combinação de DNA, onde eles fazem essas misturebas todas, né? Eles querem chegar justamente aonde? Eles querem chegar num controle total, onde eles consigam literalmente ficar vivendo do luxo, né? Que é da energia que a gente reverbera. E aí entra numa outra história que o David não aborda, mas também é muito interessante. Nós já trouxemos aqui para vocês com relação à nossa raça adâmica, a nossa origem Elohim, e a gente trouxe isso no Proibidão, tá? Com relação ao armazenamento de uma energia vril, né? Quando a gente fala que essa diferenciação da gente misturar
o humano com aquilo que é tido como deuses, né? Deu essa misturinha aqui, onde a gente tem a capacidade de armazenar uma energia bem poderosa, e esses seres em si, eles não conseguem trabalhar isso dentro do corpinho deles, então a gente, olha, a gente é bem usual, tá? Uhum. E esses Dracos, só falando um pouquinho da aparência física deles, eles são bem assustadores, tá? Eles têm mais ou menos 3 metros de altura, eles colocam aí 10 feet, que é o que o 10 pés, então dá mais ou menos uns 3 metros, um pouquinho mais de altura. E aí ele toca num assunto bem interessante, que inclusive quando a gente vai falar do Deep State, aquelas famílias que a gente conhece, os Hot Cri-Cri, né? Os Rock Fellows, tá? Eles tremem na base quando se deparam com estas criaturas. Sim, essas famílias que são as que estão ali no que a gente chama aqui, né, no topo terrano da coisa, acabam por estar, e eu não acredito que sejam todos, né, os membros da família, mas aqueles que se destacam mais, os cabeças, né, acabam tendo contato físico, como que a Anne falou, com esses seres. Tá? E, literalmente, eles são torturados. Tá? Eles são tratados como lixo, inclusive de terem que, como diz no inglês, bend your knees, dobrem seus joelhos, ajoelhem-se perante, né, a realeza, aqueles que os controlam. Então, assim, os controladores dos controladores que são controladores, olha isso, né? E, segundo reza a lenda também, aconteceram várias reuniões com esses seres Draco, ali naquele subsolo da própria Casa Branca, bem abaixo do gabinete do que a gente chama de presidente, tá? Salão Oval. Exatamente, né? Toco? E, pois é. E aí a gente chega... Espera aí que eu me perdi aqui na tela. Ah, pronto. A gente chega nessa questão da agenda, tá? E o que ele fala da agenda? Daquela coisa da redução populacional, que a gente já está careca de saber, né? E o que eles fazem com relação a essa agenda, por que eles atuam dessa forma, porque, sim, a gente sabe que quando nós chegamos nesse assuntinho, né, do dividir para conquistar, do separatismo, é muito mais fácil, gente, a gente ter um número de pessoas onde a gente controle. Vini, beijo. E, então, onde a gente controle de uma forma mais fácil, né, a população. E é justamente aí que eles atacam, no sentido de que, vamos lá, gente, a gente precisa de um quantitativo X, né, porque é matemática. Para que a gente viva bem aqui, eu não preciso ser essa quantidade de pessoas. E esses cultos que são feitos pelos humanos do Deep State, são coisas que esses Dracos gostam muito, inclusive, segundo relatos dentro do próprio Disclosure, são coisas que se repetem também em outras orbes, tá? Em outros planetas, porque eles gostam muito dessa devoção a eles, sabe? Desses Uhum. simbolismos, dessa simbologia toda, da estrela de 5 pontas, né? De todos aqueles rituais com fogo, aquilo tudo que a gente sabe que liga, né, a essa questão Sá, tá? Eles gostam muito disso. Isso alimenta eles. Isso causa aquilo que a gente chama de medo, né? De aquele frisson que acaba dando uma carga extra para eles. Então, eles gostam muito disso. Eles curtem essa parte toda, tá? É uma forma de render homenagem para eles. Então, eles gostam muito, né? E o David deixa isso bem claro. Pode passar, Mica. As referências são ótimas. Eu peguei isso aí porque a gente junta o David com a cabecinha na nossa aqui, né? E quem viu ou quem não viu, dá para pesquisar,
tem uma saga que ficou muito famosa, que é a saga Crepúsculo, tá? Onde existem vampiros. Esses vampiros você divide em 2 grupos. Olha que interessante, né? São os vampiros, entre aspas, bonzinhos, que não bebem sangue de gente, e os vampiros mauzinhos, que bebem sangue de gente, né? Isso eu estou falando de uma saga, tá? Estou contando aqui da plataforma de uma saga de ficção de Uma vampiro, série de filmes uma daqueles. série de ficção, né? E aí, era uma vez, esses serizinhos que estão aí na tela são da família Volturi, né? E aí, sim, aí eles fazem essa coisa do malzinho, inclusive eles ficam com o olhinho vermelhinho, tá? Fazendo uma alusão a uma outra historinha que a gente está contando aqui, é literalmente o que a gente conhece como Luxi, tá? E eles se alimentam dessa energia de uma forma assim, né? Devastadora. E justamente por estarmos em um período onde esse tipo de prática, né, ela já não está assim com uma liberdade tão grande. As coisas que estão acontecendo quando a gente fala dos fatores exógenos que estão chegando, né, com o aumento de frequência, com o despertar, tem atrapalhado e muito todos esses planos com relação ao bom andar da carruagem no que diz respeito a fazer mais filmes da série aqui embaixo, sabe? A prorrogar toda essa historinha. Então, assim, o diretorzão lá em cima, agora eu vou ter que falar em código, porque senão não vai dar. O diretorzão lá em cima já está no telo e falou assim: chega, aquele que se chama universo, né? A gente vai acabar com essa história toda aí, tá? Não vai ter prorrogação, não vai ter vocês quererem fazer o 3, o 4, o 5, a continuação do 6. Acabou, entendeu? Acabou para vocês, ó. Pode bater e sai, tá? Rala, não tem mais. E aí, oi? Como assim? Não dá, não dá. Vocês vão brincar em outro parquinho, tá? Esse parquinho aqui vai fechar para balanço, não vai ter mais esse tipo de frequência para vocês, porque eles precisam sim de uma frequência bem mais baixa para que eles consigam retirar aquilo que eles necessitam, porque é ali. E isso é diferente da consciência, porque eles têm uma consciência expandida, mas a frequência deles ela é embaixo, tá? Pode passar. Obrigada. É o tal do serviço a si mesmo, né? Exatamente, né? E aí a gente tem o seguinte, né? Ele faz uma alusão dessa principal fonte de sustento que tá ficando escassa, né? E eles já não sabem mais como agir com relação ao que a gente chama hoje do ciclo solar 25 e das mudanças que estão acontecendo aqui dentro do que nós podemos chamar de campo eletromagnético da Terra, eixo magnético, né? Micronova, e a gente já trouxe muito desse assunto para vocês, tá? E o que o universo está fazendo? Como eu falei, Big Boss botou para quebrar, entendeu? Pai de Thor joga essa cambada toda de energia lá embaixo, porque a gente vai quebrar as correntes assim, tá? Então, a quebra das correntes energéticas, quando a gente fala da queda dos véus, né, da mudança da Matrix, do que está acontecendo com relação a todas essas energias que estão chegando aqui embaixo, são para colaborar e corroborar com também toda essa luta que acontece dentro da dualidade quando a gente fala do bem e do mal aqui. Quando a gente fala da resistência contra esse outro grupo, né, que abusou da boa vontade de ser infeliz aqui embaixo, que feliz está muito longe dele, né, e que, assim, não dá, deu, sabe? Então, assim, ratos que estão no porão, baratas, deixa eu ver suas patas, né? Subam e a gente vai botar para quebrar e não tem mais para vocês, tá? Então, o objetivo desse aumento frequencial, porque, gente, o universo é cíclico, né? A gente sabe disso,
E aí, junto com todas essas provas aqui do disclosure, que aí a gente está falando a nível de superfície, tá? A gente junta e corrobora com tudo isso que está acontecendo, que também são provas científicas dessa entrada de energia, dessa mudança toda que a gente está tendo no campo aí, e a gente junta essas duas informações, e como é que você refuta isso, sabe? Então, assim, está muito escancarado. E o David fala justamente, gente, olha só, há anos atrás, a gente podia ficar até aqui discutindo, sabe, tentando entender se isso é, se não é. Não tem mais como você ficar nesse é e não é, sabe? Podem ter informações que são um pouco exageradas, ou que aquilo ali, né, entra numa questão mais fantasiosa, mas quando a gente fala dessa luta em si, né, travada aqui, para que acabe essa experienciação, a gente não entra nem no âmbito de dominação e de dualidade. Tá? Para que acabe essa experienciação, são fatos. E são fatos conclusivos e que estão aí. Né? Pode passar, amiga, porque senão a gente fica aqui. Ai, pai. Corre. Vai. Né? E aí ele dá um exemplo, né, muito, muito prático disso. Que assim, quando existe alguma coisa em conjunta, o que a gente sabe? Quando a gente está aqui e a gente começa a subir. Por isso que quando falamos aqui, o trabalho individual, aumentem a sua frequência, ancorem, porque a gente veio aqui com o dedinho levantado para que a gente faça esse trabalho, para que estejamos preparados para o tal do momento, né? É justamente sobre o quê? Sobre, olha aí, ó, quando você junta pessoas, né? E aí ele fala desse evento em si, que é o Live Aid, que aconteceu, onde várias pessoas se juntaram numa questão de bem comum, né? Apesar de ter música, placa, a gente sabe que tem programação, da mesma forma, ok. Mas o que as pessoas comungavam ali de principal? A grande maioria. Assim como quando você junta, né, aquelas mentes ali vibrando e ressoando, né, para o bem, para a luz. Né? Nesse evento, justamente pelas pessoas estarem reunidas por um propósito de bem comum, o que acontece com a frequência? Ó, sobe. E aí, eles ficam incomodados pra caramba. E falam assim, não, porque isso atrapalha, porque para eles, o corpo, tá? Tanto etérico quanto físico deles aqui, a densidade é muito grande. Então, esse aumento de frequência traz um desequilíbrio no corpo desses seres. E aí eles precisam se reequilibrar. Essa energia não vai para eles. Essa energia de alta frequência não vai para eles. É isso que perturba. Exatamente. Eles deixam de ganhar marmitinha certinha dos trevozinhos, não vai não ser entregue. Daí exatamente. E aí, o que eles fazem logo em sequência? Passa o slide aí, para descer com a vibração de todo mundo. Né? Aí eles chegam nesse evento. No metrô de Londres, após o evento. Bom, eu botei 3 pontinhos, né? Bom, né? O que acontece? A mídia cai toda em cima do quê? Do negativo. Fica todo mundo vibrando aonde? Sim. No negativo. Um evento coletivo, um baita de um atentado, e aí o negócio vai lá e faz assim... O que a população faz? Aquele inimigo do terrorismo, é aquilo que tu não vê, que pode ser qualquer um, que tu não consegue prever. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? E aí a população cai no quê? Porque a gente sabe que a nossa querida mídia, né, tudo gosta de fazer o quê? Chamar atenção para o negativo. Cérebro reptiliano. Tudo certo. Bora. Tudo certo não, que não tem nada de certo nisso. E aí a gente chega no agora. Eu botei esses desenhos aí, porque a gente não está podendo, né? E o David falou sobre isso também. Nem botar os anéis, sabe? Olha como é que está absurdo o negócio, tá? Então, isso que está acontecendo agora, a Zo, né? Lili, essa coisa, o que eles fizeram na abertura? O que eles fizeram ali? Porque a gente fala, eles estão apertando todos os botões. Todos os botões. Tudo ali, para acontecer exatamente o quê?
né? Botaram a coisa tão escancarada, né? E o Wilcock fala assim, gente, olha só, eu não vou, eu me recuso até a falar, a começar a tecer comentários aqui do que foi aquilo, do que não. Aí eu falei assim, ai, que bom que o David falou isso, tamo junto, David, tá? É o que eu vou falar agora. Eu falei, por isso que, love you, né? E aí Pois ele é, o fala... Brainiac tá aqui, foi as piadas, exatamente, as piadas que foi a cena, foi uma piada. Aí ele fala exatamente sobre isso. Pode passar pro... Porque, assim, colocaram um simbolismo ali, assim, escancarado, né? E aí, para quê? É a pergunta que a gente sempre fala para vocês se fazerem, tá? Tô eu e Anne aqui, sempre batendo nessa tecla. Para quê? Qual é a finalidade? O que eles querem e o que você deve fazer nesse momento? O que eles querem entregar? Quando nós vimos ali, acho que foi no clube de membros, né, amiga? O pessoal começou, ai, que coisa horrível, ai, porque o negócio está assim. Cara, aquilo ali já me deu um negócio, falou assim, não, 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 não. Gente, não olha para cá, olha para cá. Não é para fazer isso. E aí ele fala exatamente sobre a questão de ficar com raiva, de se ater à tristeza, de pegar aquilo ali e ficar assim, olha, nossa, não, mas, poxa, a população está despertando porque está todo mundo olhando para aquilo achando horrível. Mas é óbvio que vão achar horrível, porque o negócio está tão escancarado, está tão horroroso, que mesmo quem não tem a mínima noção, né, eles estão mexendo com culto religioso, eles estão mexendo com Santa Ceia, eles estão mexendo com coisas que você não precisa estar desperto para chegar ali e ficar abismado, ter aquela sensação de invasão, de raiva, né? E aí você fala, entendi. Então, o que ele fala? Dá risada. Deixa para lá. Deixa eles fazerem aquilo, não olha, não liga, não entra nessa frequência de estar abismado, de tristeza, de raiva, sabe? O David costuma falar muito da relação com o bullying, né? Então ele faz muito essa analogia, porque, de novo, né? Foi uma coisa que ele sofreu. Quando está nessa fase do escárnio, da provocação, qual é o resultado esperado? É que quem é provocado se ofenda, se magoe, ou seja, que seja afetado pelo que eu estou fazendo, seja afetado pelo movimento, né? Sim. Quando simplesmente a vítima não se afeta, a jogada perdeu o efeito. Né? E mesmo a gente aqui, dentro dos despertos, querendo ressoar, dentro da nossa própria caixa de ressonância, olha lá, viu aquilo que absurdo, a gente está emanando essa energia. Então é tipo, ai, gente, caguei pro lance. Deixa eu passar. Né? Assim, se não for para dar risada, nem vê, nem olha. E façam a pergunta: qual o objetivo? Para quê? Aquilo ali vai ser útil na sua vida para quê? Para você reconhecer que eles estão fazendo isso, observe e não absorve. Isso aí, Francisco. Sabe? Você quer dar uma observada? Você quer olhar? Porque o olhar de curiosidade do humano é uma coisa assim, né? Tá, eu me incluo nisso, tá? Não estou me excluindo, não, porque às vezes a gente vai lá, não nesse ponto, porque, gente, sinceramente, eu não tive curiosidade nenhuma de olhar. Se vocês me perguntarem o que tinha ali ou deixou de ter, a coisa passou assim, en passant para mim e tchau, sabe? Tchau, porque eu... Sinceramente, eu só fiquei sabendo que estava tendo Olimpíada porque começou a chover mesmo no Telegram, senão, né? Por conta dessa semana eu fiquei sabendo, senão eu ia estar totalmente alheia. Eu fiz assim, ué, gente, Olimpíada já? Peraí, que ano que a gente... Olha, eu tô tão fora do espaço-tempo que ano que a gente já está no ano da Olimpíada? Que mês? Olha a pessoa saindo de Nárnia, botando a cara para fora do armário e voltando para dentro, né? Eu assim, peraí, a Olimpíada... tá, aonde é a Olimpíada? Tá.